Quando o espírito reencarna várias vezes no corpo de homem, e aí vem na próxima vida no corpo de uma mulher, ou reencarna várias vezes mulher e vem no corpo de homem, será que está aí a resposta da homossexualidade ou da diversidade sexual? Será que é por aí que explica porque a gente tem as pessoas lésbicas, os homens gays, os bissexuais e os transexuais? O que será que a espiritualidade tem a dizer sobre isso? É isso que a gente vai conversar hoje. Olá, eu me chamo Alberto Silva e estou aqui para bater aquele papo maravilhoso com você sobre o tema da diversidade sexual e de gênero. É isso mesmo. Se você é novo ou nova aqui no nosso canal, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Se você não é inscrito ou se é inscrita, por favor, faça as honras né? E faça parte desse canal, dessa comunidade maravilhosa, onde somos estrelinhas formando uma bela constelação de amor. Então aperte aí, né, o botãozinho de se inscrever, de curtir esse vídeo e, claro, se puder, né, se quiser comentar, compartilhar, será, né, muito bem-vindo, muito bem-vinda. É isso aí, gente. Como eu comecei nesse vídeo, a gente vai falar um pouquinho sobre a visão da espiritualidade em cima da diversidade sexual e de gênero. A gente já vem conversando sobre isso desde alguns vídeos anteriores. E neste, claro, eu vou estar falando um pouquinho sobre a visão da espiritualidade. A gente vê muito algumas pessoas comentando, né, que talvez a explicação da homossexualidade seria o fato de um espírito reencarnar várias vezes em uma determinada morfologia, ou seja, eu reencarno várias vezes mulher, quando venho na morfologia masculina pela primeira vez, ou talvez depois de muito tempo vir como um homem, porque você foi várias vezes mulher, você acaba adotando ainda aquela bagagem feminina e com isso aquele espírito tem ou toma um comportamento feminino e por isso talvez o desejo pelo homem, o desejo aí, né, pela pessoa do mesmo sexo. E o mesmo no caso de uma pessoa que encarnou várias vezes homem, aí vem no corpo de mulher, e aí acaba tendo aí, adotando talvez o comportamento, no caso, de pessoas lésbicas. Ou até mesmo, talvez, aí a questão da transexualidade, que porque entrou em conflito devido a várias bagagens, e aí ainda tem o psique feminino ou masculino, e faz com que aquele espírito acabe tendo um comportamento de aversão contra o próprio sexo, né, ou a própria morfologia, fazendo com que acabe aí tendo um comportamento transexual. Ou talvez, né, essa pessoa era um homem machista, que brigava com as mulheres e batia e isso e aquilo, e aí acaba vindo aí como uma mulher, ou a mulher que desprezava os homens, aquilo e aquilo, e aí reencarna como um homem. Só que eu não gosto muito de levar por essa forma de pensamento, mesmo que fosse verdade, porque se vocês forem analisar comigo, vejam se faz sentido, a gente vai ficar naquele ciclo infinito que não tem fim. Já perceberam isso? Por quê? Eu fui machista, e aí, barará, e aí eu volto, e aí eu trago a revolta, e aí depois eu volto de novo. E E fica sempre um loop. Como, por exemplo, um exemplo, se a gente for levar ao pé da letra. Eu matei uma pessoa, Deus me livre guarde, matei uma pessoa, né? E aí eu volto numa outra. Aí porque eu matei aquela pessoa daquele jeito, na próxima vida eu volto, aí eu tenho que morrer daquele jeito, mas aí eu acabo a pessoa que me matou, por ela ter feito isso, ela vai ter que morrer daquele jeito também. Aí fica uma coisa assim meio doida. Entendeu? Então a gente para analisar, se a gente for levar por essa linha de pensamento, a gente entra num pouco de conflito aí. Enfim, vou explicar. Parece confuso, parece que fiz uma bagunça aqui, mas na verdade não fiz e vamos chegar lá. Então, essa ideia, gente, de que uma pessoa reencarnou várias vezes mulher e aí veio como homem, por isso adotou um determinado comportamento, pode ter uma influência aí da homossexualidade ou da bissexualidade, né, ou da transexualidade. Esse pensamento, ele começou a fazer parte, a rodar o movimento espírita por causa de um determinado livro, aonde o espírito ele vem falar de um determinado personagem, né, que ele relata na sua narrativa, e aí que aquela pessoa acabou, né, tendo comportamentos daquele homossexual, ou até mesmo da transexual, porque na outra vida anterior teve várias bagagens, ou porque foi machista. Só que o que acontece, gente? A gente tem que lembrar que essa é a experiência de um espírito. Eu não posso pegar a experiência do espírito A e dizer que todas as outras bilhares de pessoas e bilhares de seres têm aquela mesma história. Porque não. A gente tem que ter muito cuidado com aquilo que a gente chama dentro da psicologia de caixinhas, que é onde a gente coloca as coisas numa caixa, enquadra ali e aquilo para aquilo ali. Ou seja, só tem um ponto para cada coisa. Vocês estão olhando atrás de mim, vocês estão vendo que tem uma bandeira de colorida, né? Cada uma é uma cor diferente.
A gente fala aí diversidade. Mas dentro dessas cores, elas não só se resumem nisso. O roxo, o azul, o verde, o amarelo, o laranja e o vermelho. Vai ter várias cores roxas, várias cores azuis, vários tipos de cores verdes, vários tipos de cores amarelas. Ou seja, é um leque diverso. E a gente pegar e fazer essa ideia de que é por causa de um determinado grupo, é errado. Por quê? Porque nenhuma história é igual. Então, assim, ali foi a experiência de um espírito, mas não quer dizer que todos são assim. E, Beto, mas essa questão aí de matou e porque foi... Também pode ser o caso, porque um espírito contou aí, que pode ser essa expiação por causa disso e daquilo, mas isso não justifica que todas as outras experiências foram por causa daquilo, tá? E é muito interessante a gente também buscar aqui, pensar que por que a gente busca tentar entender por que há homossexuais. Vocês já pararam para pensar por que existem heterossexuais? Ninguém nunca parou para pensar, né? Por que existem heterossexuais? Mas se a gente for buscar na história humana, a gente vai encontrar que um determinado período é onde marca a heterossexualidade como um modelo normativo dentro da nossa sociedade. Onde aquele é o modelo de relação, né? E de maneira correta dentro de uma regra estabelecida dentro de uma determinada religião. E lembrando que a problemática da dificuldade de compreender e entender a diversidade sexual e de gênero está por causa, infelizmente, da religião. Não estou me referindo aqui a Deus, primeiro ponto, nem a Jesus, segundo ponto, né? Já que a gente que é cristão. Se a gente for entrar em outras filosofias, talvez eles tenham outro tipo de pensamento. E vale lembrar que eu não gosto nem também de utilizar essa questão de masculino e feminino, que a gente vê homem e mulher. Porque, na verdade, o homem e mulher que a gente entende, na verdade, são duas polaridades, duas energias, que a gente conhece como energia masculina e a energia feminina. Essas duas energias, elas são juntas, ou seja, quando você vê no corpo masculino, você tem tanto a polaridade feminina como a polaridade masculina, né, que a gente chama masculino e feminino, mas em outras filosofias a gente vai ter o yin e yang, né, dentro das questões orientais, que é justamente esse lado feminino e masculino, que a gente busca trabalhar nas nossas existências. Então, essa coisa de é homem e mulher, na verdade, o homem e mulher é uma criação humana, né, as terminologias. Tanto as terminologias como os papéis de gênero, aquilo que é o comportamento de um homem e aquilo que é o comportamento de mulher. Foi criado, estabelecido pelo homem, né? Então, dentro das religiões, foi quando surge, dentro das suas regras, que não tem nada a ver com Deus ou com Jesus, aquilo que seria certo, aquilo que seria errado. Não foi Jesus que disse, nem muito menos Deus que disse, mas o homem, né, em um momento de período histórico, se nomeia aí como a própria voz de Deus, como a gente tem a questão lá dos primeiros papas, e a partir daí eles começam a ditar aquilo que é certo e que é errado em nome de Deus, assim como os sacerdotes fazem, inclusive até hoje. Então, a gente tem que ter muito cuidado com aquilo que a gente ouve, porque nem tudo é Deus, tá? E uma outra coisa que a gente não faz dentro da nossa construção histórica é questionar Deus. Você já questionou Deus? Aí, Beto, que coisa horrorosa que você acabou de falar. Como assim eu vou questionar Deus? Você tá maluco? Gente, a gente tem que questionar. A gente tem que questionar qualquer coisa. A gente tem que questionar até os espíritos, né? E eles não se sentem ofendidos por isso. Por quê? Porque existe muita gente utilizando de má fé para estabelecer o seu pensamento, ou a sua voz, ou a sua ideologia em cima daquilo que eles dizem ser a espiritualidade. Então a gente tem que ter muito cuidado. E a partir do momento que a gente tem esse cuidado, a gente começa a entender que se você quer saber se uma mensagem é realmente da espiritualidade lá de cima, a mais iluminada possível, basta olhar o conteúdo. Se o conteúdo une, protege, colabora com a fraternidade, para o respeito e para o amor, essa mensagem vem sim dos planos superiores. Mas se essa mensagem separa, mata, agride, aflige e acaba diminuindo a determinada população, um determinado grupo, ou pessoas, ou até mesmo os animais, desconfie. Então a gente precisa ter esse cuidado. Então, a homossexualidade, ela simplesmente é uma expressão do ser. É uma expressão do espírito. É uma das formas que o espírito tem de experienciar, né, questões dentro da Terra, assim como a heterossexualidade, a homossexualidade, a bissexualidade, a pansexualidade, a assexualidade, são questões diferentes para o espírito mergulhar ali e a partir dali ele criar as suas
construções, né, que precisa dentro da sua bagagem. Então, a diversidade sexual são manifestações do espírito. Ah, Beto, mas e identidade de gênero, como é que a gente faz, já que, né, existem pessoas que nascem no corpo de homem, depois não são homens, se identificam com mulher, e mulher que se identifica com homem, blá, 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 blá. Gente, a gente fala de identidade de gênero que é uma construção também humana. Se a gente for entrar dentro da questão espiritual, a gente vai entender que o espírito ele não tem sexo, ou seja, ele não tem órgão genital, ele não tem identidade de gênero. Isso é uma criação humana. Se a gente for para Júpiter, lá vai ser uma outra forma de falar dessas identidades. Talvez eles não tenham nem o órgão genital que a gente conhece como pênis e vagina. Lá possivelmente vai ser uma outra coisa. A gente tem a Sheliana que fala que no planeta dela tem o terceiro sexo, né? Quem não conhece a Sheliana é um espírito de um outro planeta que vem dentro de um trabalho maravilhoso que a Mônica de Medeiros ela realiza. Então ela fala que no planeta dela, lá os espíritos têm algo que chamam de terceiro sexo. Imagina se a gente tá Quebrando a cabeça com pênis e vagina, a gente vai lá entender um terceiro sexo, gente? Pelo amor de Deus, vai explodir. Então, assim, a gente tem que ter esse cuidado para que a gente não crie situações onde a gente vai prejudicar, né, outras existências por causa da nossa ignorância. Então, a transexualidade é apenas mais uma identidade, como a gente tem a cisgeneridade, a gente tem a transexualidade, e a transexualidade sempre existiu. Ponto. Não é uma coisa atual. Os homens estão virando mulheres, as mulheres estão virando homens, ninguém está virando nada, gente. Para. Até porque uma pessoa transexual se percebe transexual desde a infância. Não tem nada de Porque, meu Deus do céu, a televisão influenciou meu filho. Ai, meu Deus, eu vi um casal homossexual se beijando na rua e influenciou meu filho. Ai, meu Deus, eu assisti um vídeo na internet que acabou influenciando meu filho. Gente, para. Ninguém influencia nada. Eu cresci, por exemplo, assistindo um monte de homem e mulher beijando na boca e hoje eu sou um homem gay. Então a gente tem que entender que ninguém influencia nada. Eu me percebia gay desde criança. Foi difícil pra mim, por quê? Porque na minha família não se falava sobre isso, eu não tinha referência sobre isso. A gente está tendo referência hoje. Hoje a gente está tendo vozes de pessoas que estão se mostrando. Mas no meu tempo, por exemplo, antes de mim ainda, pessoas que era pior ainda para poder se assumir ou se falar disso. Então, assim, hoje, graças a Deus, e graças à espiritualidade, graças à ciência, principalmente, que é a voz de Deus, a gente acaba tendo as respostas e para aí o respeito para que as pessoas consigam se expressar e se mostrar quem são. Então, toda a problemática que a gente encontra dentro da nossa sociedade está relacionada com a ignorância, o preconceito, que vem da raiz dentro, né, de uma pseudo-religião que não tem nada a ver com Deus e nem Jesus. Volto a dizer, mas sim com o homem. Deus é Jesus? Não. O homem, tá? Os sacerdotes que utilizaram da má fé para manipular o determinado livro sagrado, chamado livro sagrado, para a partir daí ditar as regras. Por quê? Ninguém questiona Deus. Ninguém quer questionar Deus. E as pessoas têm medo de questionar Deus. Então, por eu não questionar, eu aceito tudo que o pastor, ou o padre, ou o sacerdote disse. E a gente tem que ter muito cuidado, porque assim como eles são falhos, nós também somos, e eles também são, e eles utilizam daquilo que é o poder supremo, que é Deus, né, para poder aí, né, essa inteligência que a gente desconhece, para poder utilizar a sua vontade muitas vezes e impor a sua visão de mundo, tá? A gente tem que ter muito cuidado com essas falas, né? Agora, sem brincar, sem jogar ou coisa do tipo, a gente tem que ter muito cuidado sobre isso. Por quê? Porque essa justificativa ela tá muito ligada ainda com o nosso preconceito. Beto, mas o Espírito me disse. Será mesmo que foi o Espírito que disse ou foi o meu preconceito dentro do animismo no momento da comunicação? Ou até da própria psicografia? Talvez a minha falta de conhecimento daquele momento. Então a gente tem que ter muito cuidado. Por quê? Porque essa ideia de que a homossexualidade é errado só veio por causa da Bíblia. Se não tivesse a Bíblia, por exemplo, ou ao Corão, ou as regras que foram criadas por causa da ignorância daquela época, naquele povo, naquela sociedade, que não tem nada a ver com a sociedade atual agora, que já tem todo o conhecimento, inclusive sobre as escrituras sagradas, que não tinha naquela época.
Então, se não tivesse o preconceito, talvez a homossexualidade e a diversidade sexual de gênero seria aceita normal, como a gente vê a heterossexualidade, ou seja, os casais se beijando, as famílias formadas, assim seria com a diversidade. E assim também, vou até agora um ponto mais forte, o racismo, por exemplo. Se não tivesse a igreja dito que as pessoas negras não tinham alma, por exemplo, por isso mereciam ser escravizadas, e assim como as mulheres eram menores que os homens, estavam aqui para servir os homens, e como e outras formas de preconceito que a gente encontra na sociedade, se não tivesse nada disso acontecido, será que a gente teria o racismo hoje? A gente teria a visão da mulher como menor que o homem? A gente teria determinado comportamento, por exemplo, para com a natureza, que a gente tem que comer e matar o tempo inteiro? A gente não teria. Então, a gente tem que ter esse cuidado, porque hoje alguns pensamentos ficam em voga por causa da nossa ignorância. Então, se não tivesse aquele preconceito, a gente não teria essa visão que a gente tem hoje. E graças à visão que a gente agora tem hoje, a gente consegue olhar para o passado e perceber que, poxa, a gente errou feio, errou hard. Então, a gente tem que fazer um movimento agora de perdoar esse erro histórico e fazer diferente a partir de agora. Então a gente precisa fazer esse movimento. Então não, a homossexualidade é apenas uma expressão e não tem nada a ver com pecado, porque foi várias vezes em determinada morfologia, até porque tem espírito que veio várias vezes mulher, reencarnou como homem e segue uma vida casada como mulher. E muitas vezes um homem ou uma mulher que estão casados juntos, talvez são dois homens ali em espíritos que estão casados juntos, ou um homem ou mulher que está casado, pode ser duas mulheres, dois espíritos femininos que estão ali casados. Então assim, não tem essa ideia, a gente tem que ter muito cuidado para que a gente não tente justificar o injustificável, que é justamente a ignorância mesmo. Então a gente tem que parar de olhar com a... Meu Deus, por que tem homossexuais? Existem homossexuais porque são expressões do espírito, assim como a expressão, né, da transexualidade como uma identidade. Ai, Beto, mas as pessoas viram. Ninguém vira, você já nasce assim. Tá? Então a gente tem que ter muito cuidado, e são pessoas vivenciando o seu papel e a sua experiência. Então a justificativa de que a homossexualidade, por causa de várias vezes, é justamente uma desculpa que implantaram no início e acabou mergulhando no inconsciente, foi assim, ó, ou por causa de um relato de um espírito, de uma história, que aí por causa daquela história todos foram como a questão, por exemplo, da manga com leite. Alguém morreu de manga com leite, que talvez nem foi por causa da manga do leite, mas aí o que acontece? Todo mundo acha que comer manga com leite vai morrer, ou se ficar com o chinelinho desvirado a mãe vai morrer, ou se passar por debaixo da escada vai acontecer um azar, se você pisar no chão quebrado, só vai quebrar a coluna. Olha como é que isso acaba ficando no nosso inconsciente. Então a gente tem que ter muito cuidado. Então, espero que vocês tenham entendido. A gente vai estar conversando mais sobre os nossos vídeos aqui, sobre vários temas relacionados à diversidade e muitas outras coisas. Eu vou estar trazendo mais relatos, passagens bíblicas. Vai ter muita coisa, tá, gente? Então, esteja aqui acompanhando, faça parte com a gente, tá bom? Mas eu espero ter respondido. Qualquer dúvida, por favor, escreva nos comentários que eu vou estar aqui prontinho, né, pra estar atendendo vocês. E lembrando que se você não é homossexual nesta existência, ou se você não faz parte da diversidade nessa existência, pode ter certeza que numa próxima, meu amigo ou minha amiga, você pode estar vindo como uma pessoa da diversidade. E aí, você quer ser acolhido quando você vier ou quer passar pelo perrengue que a gente está passando? Ninguém quer, né? Então fiquem comigo para a gente ir aprendendo e compartilhando conhecimento. E lembrando, se você gostou desse vídeo, deixa o seu like para estar ajudando o nosso canal e compartilhando com pessoas que você acha que esse vídeo vai ser importante. Ah, e uma coisa que eu esqueci de falar é sobre a bissexualidade, né? Vale um adendo aqui. O Freud, ele já vinha falando que grande parte da nossa sociedade são bissexuais. Então, muitas vezes a gente só não expressa o nosso amor para o homem ou para uma mulher porque muitas vezes a gente tem o medo do preconceito. Mas talvez a maioria de nós somos bissexuais e a gente simplesmente se nega a amar o outro por causa da ignorância e o preconceito. Então, não tem nada de errado em amar, tá? Tá errado o preconceito mesmo, ignorância. Talvez você está perdendo uma oportunidade linda de ser feliz, mas por causa da ignorância, você nem está se permitindo. Então, se liberta, meu amor! Então vamos lá. Beijo que eu tô indo. Tchau, tchau!